Bom dia, tudo bem? Que maravilha, né? Vamos fazer prece? Graças a Deus, amado Mestre Jesus, nós queremos nesta manhã de terça-feira nos dedicarmos a Ti, colocando-nos em sintonia contigo e que as benesses do céu sejam sobre nós derramadas. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, já é ano novo, vida nova, muitas propostas de encaminhamentos, de metas, que consigamos também nessas metas colocar Jesus como nosso caminho, verdade e vida. Meus amigos, nós estamos iniciando hoje o estudo de uma das cartas de Paulo. Como os amigos sabem, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas de Paulo. E estamos estudando a partir de hoje a carta aos Hebreus. É interessante esta carta aos Hebreus por relatar lá no livro Paulo e Estevão um diálogo entre Paulo, quando ele foi pregar aos judeus de outras terras, e lá ele não foi bem aceito, e ele resolveu deixar para lá e continuar a tarefa para os gentios. No meio do caminho, ele encontra um senhor que o aborda dizendo: não abandona a gente. Fala de Jesus também para nós. Esse relato está mais ou menos descrito dessa maneira lá no livro Paulo e Estevão. E aí Paulo, então, reflete muito sobre esta fala, retorna, porque ele estava preso domiciliarmente, e aí começa a dedicar, por um período longo, de aí quase 2 meses, na escrita desta carta, da carta aos Hebreus, segundo o relato de Emmanuel, né? E aí ele entrega para um dos seus discípulos, para que ele procedesse à transcrição daquela carta. E esse irmão, então, começa a escrever, né, a fazer a cópia desta carta aos Hebreus, se encaminhando para todos. E Paulo diz a ele: esta carta foi feita com o coração. Né? Então, há muitos momentos que o discípulo de Paulo, quando chegava e eu percebia escrevendo, ele estava bastante comovido, né? Relata o livro Paulo e Estevão. Então, ele busca nas profundezas das Escrituras os entendimentos e sabedorias para divulgar Jesus em todos os corações. Meus amigos, hoje nós temos uma palestra especial em nossa casa espírita, a reunião pública às 8 horas da noite. Então, todos estão convidados para estar presente em nossa casa espírita. Nós estamos pedindo que as pessoas cheguem pelo menos com 5 minutos de antecedência, porque, ou menos que isso, né? Porque às 5 para as 8 nós iremos fechar os portões da nossa casa, tá bom? Se caso você chegar e os portões estiverem fechados, faça uma prece e retorne para o seu lar com tranquilidade, em paz, sem revolta, tá bom? E aí, amanhã, tente chegar um pouquinho mais cedo, tá bom? E também aqueles que desejarem acompanhar, seja na plataforma Zoom ou no Facebook, que também será transmitido. Na plataforma Zoom também, às 8 horas, ela será fechada para a entrada. Então, as pessoas devem entrar antes. Meus amigos, como eu disse, nós estamos estudando as cartas de Paulo e vamos começar, então, a carta aos Hebreus. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas
e pelo qual fez os séculos. Hebreus, capítulo 1, versículo 2. O herdeiro do Pai. Cede aos poderes humanos, respeitáveis, o que lhes cabe por direito lógico da vida, mas não te esqueças de dar ao Senhor o que lhe pertence. Esta fórmula conciliadora do Evangelho permanece ainda palpitante de interesse para o bem-estar do mundo. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e aspirações. O homem interior renova-se diariamente. Por isso, a ciência, que lhe atende às reclamações nos minutos que passam, não é a mesma que o servia nas horas que se foram. E a do futuro será muito diversa daquela que o auxilia no presente. A política do pretérito deu lugar à política das lutas modernas. Ao triunfo sanguinolento dos mais fortes, ao tempo da selvageria sem peias, seguiu-se a autocracia militarista. A força cedeu à autoridade, a autoridade ao direito. No setor das atividades religiosas, o esforço evolutivo não tem sido menor. Em vista de semelhantes realidades, por que te apaixonas com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios? Os homens de hoje, por mais veneráveis, são herdeiros dos homens de ontem, empenhados na luta gigantesca pela redenção de si mesmos. Poderão prometer maravilhosos reinados de abastança e paz, liberdade e harmonia. Entretanto, não fugirão ao serviço de corrigenda dos erros que herdaram. Não só daqueles que os antecederam no campo dos compromissos coletivos, mas igualmente de suas próprias experiências passadas, em tenebrosos desvios do sentimento. A civilização de agora é sucessora das civilizações que faliram. As nações que se restauram, aproveitam as nações que se desfizeram. As organizações que surgem na atualidade guardam a herança das que desapareceram na voragem da discórdia e da tirania. Examinando a fisionomia indisfarçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definindo-te em absoluto por instituições terrestres que carecem, acima de tudo, de teu próprio auxílio espiritual? Como pode a casa sem teto abrigar-se da intempérie? A planta do arranha-céu, inteligentemente traçada no pergaminho, ainda não é a construção mantenedora da legítima segurança. Não existem, pois, razões que justifiquem os tormentos dos aprendizes do Cristo, angustiados pela inquietude política da hora que passa,
Semelhante estado d'alma é simples produto de inadvertência perigosa, porque todos devemos saber que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis e que compete a nós outros, partidários do Mestre, a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar na obra paciente e longa, mas definitiva e eterna, daquele a quem o Pai constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Fonte Viva, da editora FEB, capítulo 148. Meus amigos, o Emmanuel começou aqui já bem forte aqui conosco, né? Na carta aos Hebreus, no primeiro capítulo, lembrando aquele trechinho de Paulo, né? A quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. Então, Jesus é esse herdeiro, o herdeiro do Pai, assim como também nós. Mas nós todos devemos buscar a cada dia nos melhorar. Nós irmos nos desapegando daquilo que nos afasta de Jesus ou do Evangelho de Jesus. Porque muitas vezes nós nos apegamos às coisas, nós nos apegamos a ideias políticas, inclusive a ideias religiosas, que muitas vezes todas essas ideias, elas excluem outras pessoas. E o Evangelho de Jesus não é excludente. O Evangelho do Cristo é o Evangelho para todos, né? Então, se nós fizermos relatos históricos aí da história da humanidade, nós vamos vendo o quanto que a humanidade, mais longe de nós, ela era mais agressiva, mais irritadiça, até chegar nos tempos atuais, em que nós nos envolvemos mais com tecnologias e as mídias, todas hoje num piscar de olhos, ou num enter mal dado, se a gente não pensou para dar aquele enter, já era, né? Questão de segundo, uma fala, um vídeo, uma foto, que seja em questão de segundo, já está na rede mundial. Então, antes eram muito mais demorada as notícias, até recente, né? Até recente de nós, aí na década de 80, ainda era tudo por cartas, né? Então demorava muito, quando não tinha um radinho de pilha nem para ouvir as notícias, né? Então a gente demorava para saber das notícias. Mas mesmo assim, nós ainda somos falíveis, diz o Emmanuel. Porque como que um ser falível, que erra, vai construir coisas infalíveis? É uma das questões que o Emmanuel aponta para todos nós, né? Então, nós temos que ir trabalhando no nosso coração as virtudes trazidas nos evangelhos por Jesus e também elencadas pelas cartas dos apóstolos. E aqui uma das que a gente tem estudado, né, o Paulo de Tarso, que há 14 cartas escritas por ele. Então, a gente vê que vai sempre estar trabalhando na nossa reforma íntima, na nossa mudança comportamental e também mudança moral. Porque não adianta mudar o comportamento X ou A, mas se nós não mudamos também a nossa moralidade. Então, é importante ir trabalhando no nosso coração, cada dia mais, a corrigenda dos nossos erros, para que a gente, de fato, seja herdeiros do Pai.
Quanto mais nós vamos nos melhorando, nós vamos nos aproximando do Pai. Quanto mais ruinzinho nós formos, mais distanciando do Pai nós vamos. Então, vamos nesse ano em que todos nós estamos aí com grandes perspectivas e até de expectativas, que todo esse burburinho de eleições não possam trazer mais desequilíbrio entre nós, mas que possamos nos unir em torno do Cristo, nos fortalecendo, seja no centro espírita, seja na Igreja Católica, seja nas igrejas evangélicas, em qualquer ambiente, mesmo aqueles que não acreditam em Deus, mas vamos nos fortalecer, buscando inspiração no Evangelho do Cristo. E aí, se todos nós fizermos o bem, muito bem, né? As coisas ficarão bem. Então, vamos fazer prece, pedindo a Jesus que nos inspire, que nos oriente. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, nós te louvamos por nos ter concedido mais uma oportunidade da nossa existência de sermos melhores. Que consigamos, Senhor, vencer a nós mesmos, vencer o nosso egoísmo, a arrogância, o orgulho, a prepotência, deixando a humildade, a fraternidade, a bondade se instalar em nós. Fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.